Queridos, trago um abraço da nossa congregação e a gratidão por tudo que Deus tem feito na nossa vida através da vida de vocês. Mais uma vez, nossa gratidão ao pastor Wagner, ao conselho, pela acolhida, por terem um coração tão aberto e tão disposto a nos abençoar, e nós louvamos a Deus por isso. Amém, amados? Antes da gente ler o texto que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, eu quero que você se lembre de um texto que está lá na primeira carta que Pedro nos escreveu, e lá ele fala sobre uma fera. Ele fala sobre o leão que anda ao derredor. Quem é que lembra desse texto? A palavra de Deus diz que a gente tem que ser sóbrio e vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda como leão feroz ao derredor, procurando alguém a quem possa tragar. Meus irmãos, nessa noite eu quero falar com você sobre algo muito importante e necessário. Nós precisamos ter vigilância para podermos entender, discernir os espíritos do nosso tempo, as estratégias que o inimigo muitas vezes utiliza para nos desviar dos caminhos do Senhor. O inimigo só tem uma chance de parar você, de parar a sua casa, de parar a igreja, se nós nos afastarmos do caminho, do propósito, do chamado do Senhor para nós. E essa é a intenção dele. Eu gosto muito de pescaria. Não sei se tem alguém aqui que gosta de pescaria. Mas qual é a vantagem do pescador em relação ao peixe? Se você não sabe, eu vou te contar. É quando o pescador tira o peixe da água. O pescador tem vantagem sobre o peixe quando tira o peixe do habitat dele e coloca ele, seja na terra ou ali mesmo no barco onde ele está, naquela embarcação onde ele está pescando. Sabe qual é a estratégia do inimigo, meus irmãos, para nos desviar do propósito, do caminho e da vitória que o Senhor tem preparado para a sua vida? Tirar você do seu habitat, tirar você do ambiente da adoração, tirar você da presença de Deus, tirar você da comunhão com o Senhor, tirar você do secreto com o Senhor, porque quando o inimigo ele consegue desviar você do caminho de Deus, afastar você da comunhão do Senhor, ele tirou você do seu habitat. Agora ele tem vantagem porque você se afastou de Deus. Então nessa noite eu quero aqui apresentar a você alguns motivos muito importantes para que você não se afaste de Deus, mas que você firme o seu coração na comunhão, no compromisso, na presença do Deus que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Do Deus que te amou, do Deus que tem algo especial para o seu coração. Abra sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 17. Livro do Êxodo, capítulo 17. A palavra do Senhor, leremos a partir do versículo 8, diz assim, Êxodo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele baixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim lhe
ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. E disse: porque o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Oremos. Pai, essa é a tua palavra. Pedimos a Deus discernimento para que possamos compreender. Pai, fala conosco, Senhor, agora, destapa os nossos ouvidos, quebranta, sensibiliza o nosso coração, para que possamos ter um entendimento daquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Em nome de Jesus, que a tua palavra nos seja alimento para a alma, para nos tornar fortes, ó Deus, dentro do propósito e do chamado do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amados, livro do Êxodo. Você se lembra o que significa a palavra Êxodo? Êxodo significa saída. Quando o povo de Deus foi liberto do peso da mão de Faraó, lá na terra da opressão chamada Egito, Deus os levanta, os tira de lá com o propósito de levá-los a uma terra de delícias, a uma terra onde o suprimento fosse abundante, onde eles pudessem experimentar do melhor que Deus havia preparado para eles, que era a terra de Canaã, a terra da promessa. Preste bastante atenção, meu irmão, que entre a terra da opressão e a terra da libertação, havia no meio um deserto. Diga deserto. Havia um deserto. Na Bíblia sempre traz para nós um lugar de provação, mas o deserto também é um lugar onde nós somos pedagogicamente por Deus treinado, preparado, orientado. Deserto é também, irmãos, um lugar de ensino, e é na caminhada pelo deserto que nós chegamos no capítulo 17 do livro do Êxodo, o livro da saída, aonde nós temos aqui, queridos, alguns ensinamentos preciosos do Senhor para a nossa vida, que estamos, meus irmãos, sim, também num processo de caminhada, onde o nosso objetivo é o lugar que o Senhor Jesus nos foi preparar, amém? E este lugar que Jesus nos foi preparar, chama-se eternidade, chama-se Jerusalém Celestial, chama-se o lugar aonde nós teremos a plena comunhão com o Senhor, porque é o lugar que Deus está nos preparando, e aonde Ele está, nós estaremos também, aonde poderemos experimentar plenamente a comunhão com o Senhor. Mas pense algo muito importante nessa noite. Estamos no processo, estamos na caminhada, muitas coisas vão surgir no meio da caminhada. Chama a sua atenção para uma palavra que aparece aqui, que é refidim. Você pode dizer isso? Todo nome na Bíblia tem um significado especial, refidim. Você sabe o que significa refidim? Lugar de descanso. Olha que interessante, refidim significa lugar de descanso, lugar de repouso. Agora, sabe o que acontece nesse lugar? Vou pedir para você não fechar a sua Bíblia, e quando nós lemos no começo do capítulo 17, no versículo 1, nós lemos assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. O primeiro ensinamento que eu quero compartilhar com você nessa noite é: não transforme a terra de descanso em lugar de confusão. Não transforme o lugar de descanso, a terra do repouso, em lugar de confusão.
Sabe como este lugar ficou conhecido, meus irmãos, como Massá e Meribá? Sabe o que significa Massá e Meribá? Tentação, confusão. Refidim, lugar de descanso, foi conhecido, nominado, recebeu um novo nome, que foi tentação e confusão. Eu estava, pastor Wagner, orando sobre esta palavra, pedindo ao Senhor que trouxesse revelação ao meu coração sobre o que isso poderia ter a ver comigo, com você, com todos nós que aqui estamos. E Deus trouxe ao meu coração um entendimento sobre esta palavra. Por que este lugar foi transformado? Se era terra, conhecido como terra de descanso, por que este lugar foi transformado em lugar de confusão, de tentação e de confusão, de conflito? O lugar que era uma terra de descanso se transformou em lugar de estresse. Por que isso? Porque houve naquele lugar uma necessidade. Houve naquele lugar uma necessidade. Eles estavam com sede e não tinha água. Meus irmãos, o Deus que nos chamou é o Deus da provisão, amém ou não? Você conhece uma expressão que diz Jeová Jireh? Sabe o que significa isso? É o Deus da nossa provisão, é o Deus que provê, é o Deus que traz à existência o que não existe, é o Deus que traz a provisão, que traz o suprimento quando Ele não existe. Jeová Jireh, Ele provê na nossa vida, assim como proveu na vida de Abraão. Quando Abraão deitou o seu filho sobre o altar, Deus proveu ali o cordeiro, para que o seu filho não fosse sacrificado, mas o seu filho fosse salvo milagrosamente pela operosidade do poder de Deus, que trouxe ali, naquele lugar de sacrifício, o cordeiro para ser sacrificado, e o seu filho Isaque fosse então absolvido daquela condenação tão próxima de morte. Deus provê na sua vida. Você pode dizer amém para isso? Deus provê na sua vida. Qual é a tua necessidade, irmão? Se você tem fé no seu coração, você precisa acreditar o suficiente que Deus vai trazer a provisão na hora certa. Eu gosto demais de uma canção que diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. A sua hora é perfeita e a sua maneira a mais linda. Conhece essa música? É que a música é antiga, agora a gente canta só outras músicas, né? Tem umas músicas boas aí, procura. O Marcelo tem certeza que ele já cantou essa música. Cantou ou não cantou, Marcelo? Fala que cantou, Marcelo, para ficar mais à vontade aqui, ó. Essa canção nos ensina que Jesus faz as coisas certas. E mesmo que nós venhamos atravessar um momento de necessidade, Deus está nos tratando e nos preparando, mas jamais nos abandonando à própria sorte. Deus vai prover na sua vida. Diga: eu creio. E eu também creio. Agora, quando há necessidade, irmãos, você pode agir de duas maneiras. Ou você crê que Deus provê, ainda que seja de forma milagrosa, ou você vai entrar numa grande confusão, porque falta de fé gera confusão. Falta de fé gera confusão. Porque eles não creram em Deus o suficiente para entender que Deus havia de prover a água para que pudesse então saciar a sede deles. Criou-se naquele lugar de descanso uma grande confusão. Disseram: Moisés, porque Deus nos tirou do deserto, Ele queria que a gente morresse aqui. Moisés, você não vai fazer nada. Moisés, Moisés, Moisés. Ainda bem que ele era o homem mais paciente da terra. Moisés, Moisés. Eu sei que tem muito marido aqui que está imaginando: nossa, eu já vi essa cena em algum lugar. Viu ou não viu? Ei, irmã, não é assim? Quando seu filho quer alguma coisa,
É dia e noite dizendo: mas você não vai fazer? Você não vai comprar? Você não vai me dar? Quando nós nos submetemos às nossas necessidades e nos esquecemos da fé que deve nos mover, entramos num desespero tão grande que passamos a não considerar mais nada. Passamos a não considerar tudo que Deus já fez. Passamos a não considerar tudo aquilo que Deus já proveu por conta da necessidade que nós estamos tendo hoje. Irmãos, isso é ingratidão. A falta de fé, muitas vezes, é fruto da ingratidão, do reconhecimento por aquilo que Deus já fez na minha vida, na sua vida. E por conta de uma necessidade, muitas vezes, nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus já proveu na nossa vida. E nessa noite eu quero alertar você: se não houver fé no seu coração, para que o seu coração descanse no Senhor, certamente vai haver confusão na sua vida, vai haver confusão na sua casa, vai haver confusão na igreja, porque um povo que não anda em fé é um povo que anda em desespero. Não transforme a terra de descanso em terra de confusão. Pense no seu lar, pense na sua casa, pense na sua vida, pense na sua família. O que está se tornando a sua casa, irmão, irmã? A casa de muitos crentes tem se transformado uma loucura. Brigas, confusão, reclamações, murmuração. Irmãos, nós precisamos olhar para Jesus e precisamos focar o nosso coração, colocar o nosso coração naquele que pode suprir as nossas necessidades. Porque se isso não acontecer, a tua casa vai se virar um grande conflito, uma zona de guerra. A sua vida vai perder a paz. Porque a paz do Senhor é fruto do coração que aprendeu a descansar em Deus, mesmo em meio às maiores lutas da vida. Diga para o seu irmão: descanse no Senhor. Diga para ele: Deus pode fazer. Pode ou não pode? Então ande por fé. Não deixe que a necessidade roube a fé que Jesus colocou no seu coração. Por isso, meus irmãos, e eu quero que você agora tenha entendimento daquilo que Deus há de falar ao nosso coração. Versículo 8, onde nós começamos a leitura do texto bíblico de hoje, meus irmãos, diz algo muito importante aqui. Então veio o inimigo. Então veio o inimigo, Amaleque, e pelejou contra Israel aonde, irmãos? Diga Refidim. O lugar de descanso é mais uma vez balançado, estremecido. Vocês estão percebendo que no lugar de descanso tudo que tinha não era descanso. Porque eles, ao invés de descansarem no Senhor, esperarem no Senhor, decidiram se submeter ao desespero da necessidade. Irmão, por favor, eu quero que você entenda algo muito importante. Eu não estou desconsiderando a sua necessidade. Nem estou de forma alguma desconsiderando o desespero que toma muitas vezes o coração da gente diante de situações muito complexas. E nisto eu digo, diante do luto, diante da perda de um emprego, diante de uma confusão familiar que se instala e acaba estremecendo relacionamentos, por favor, eu não quero que você entenda que eu estou sendo insensível a isso, mas acima de tudo isso, há um Deus que pode fazer, segundo Efésios 3:20, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Essa fé alcançou seu coração? De verdade? Quando eles estavam, irmãos, estremecidos, no meio daquela grande confusão em que eles, Moisés, faz alguma coisa, Moisés.
E há momentos na nossa vida que a resposta não vem dos homens, mas a resposta vem de Deus. Às vezes o seu marido está no limite, a sua esposa está no limite, seus pais estão no limite, o pastor está no limite, os presbíteros estão no seu limite. Não há resposta humana para determinados problemas e situações da vida. Você não tem respostas muitas vezes para as coisas que você precisa. E ao invés deles clamarem ao Senhor, eles diziam: Moisés, Moisés, Moisés. E como eles perderam o foco da caminhada, como eles perderam o foco de quem estava cuidando deles nesse deserto, eles então abrem a oportunidade, porque baixam a guarda. Quando a gente cansa, a gente baixa a guarda. Espiritualmente, a gente baixa a guarda. Então vem o inimigo e age de maneira sorrateira, porque perdemos o foco, preste atenção na palavra que eu vou dizer para você agora, perdemos a vigilância. Perdemos a vigilância. Jesus nos ensinou algo precioso sobre vigilância. No Getsemane, Jesus dá uma palavra aos seus discípulos, ele diz assim: o espírito está preparado, mas a carne... Não conhece esse versículo? O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo: vocês precisam ter vigilância por causa da carne que é fraca, susceptíveis às tentações do diabo, susceptíveis às necessidades da vida, susceptíveis às ações externas. Você sente frio? Eu também sinto. Então a gente precisa buscar um agasalho. Você sente fome? Eu também sinto, e às vezes mais do que eu imagino. Você sente sede? Eu também sinto. Então a gente procura algo para comer, a gente procura Coca-Cola, água para tomar. Jesus disse: por causa das suas necessidades, sejam vigilantes. E é interessante, pastor, que ele diz para a gente vigiai e... Ele não diz orai e vigiai, mas ele diz primeiro... Porque até na oração você precisa de vigilância. Você entende isso? Eles não estavam vigilantes. Por isso o inimigo veio de maneira sorrateira e se opôs a eles, aproveitando que eles tinham baixado a guarda por causa da confusão que eles criaram na terra do descanso. Você sabe o que significa Amaleque? Estou quase desenvolvendo um dicionário aqui hoje, pastor. Mas é importante que você saiba o que significa Amaleque. Amaleque é aquele que habita num vale. Os amalequitas não tinham um lugar fixo onde eles moravam, eles perambulavam. E eles roubavam aqueles que estavam transitando pelo deserto. O ladrão vem, interessante isso, roubar, matar e destruir. Então eles ficavam por ali, acompanhando o movimento daqueles que passavam pelo deserto, porque eles queriam, no momento oportuno, tirar proveito dos viajantes que por ali passavam. Esse era o objetivo deles. Assim é que eles sobreviviam, roubando, matando, agindo de forma violenta contra aqueles que transitavam pelo deserto. Eles estavam ali, na espreita, somente esperando um vacilo daqueles que caminhavam por aquele caminho, para poder usurpar aquilo que eles possuíam. Eles estão em confusão, eles criam confusão, o inimigo vem, o inimigo que não tem uma terra estabelecida, ele está por ali só vendo a oportunidade de tomar aquilo que as pessoas estão carregando e passando por aquele lugar, tirar proveito daqueles que estão passando por aquele lugar. Irmão, por favor, preste atenção no que Deus está falando conosco hoje. Nós temos tido grandes perdas na nossa vida por causa da nossa falta de vigilância. O inimigo não precisa dormir, ele não precisa descansar. Eu preciso, você precisa, mas ele não.
E nós precisamos compreender que nós temos relaxado demais. Por favor, não estou chamando você de relaxado. Não. Mas às vezes a gente se doa demais a um descanso exagerado. E começamos a abrir mão das coisas, porque estamos cansados, e em nome do nosso descanso, nos esquecemos que temos um casamento para investir, temos filhos para cuidar, temos um ministério para servir, temos um chamado a responder, temos um propósito para viver. E em nome do nosso descanso, estamos abrindo mão daquilo que Deus nos deu, e o inimigo vai tirar isso de você. Preste atenção no que Deus está falando nessa noite. Acorda, meu irmão, minha irmã, porque em nome do descanso, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus nos deu. Nunca abra mão daquilo que Deus colocou nas suas mãos, porque você se encontra cansado demais. Deus não está procurando gente descansada. Deus não está procurando gente que não tem nada o que fazer. Deus conta com aqueles que Ele quer contar. Deus chama aqueles que Ele quer chamar. E você não resista àquilo que Deus está falando com você. Não deixe de servir aonde Deus colocou você para servir. Não deixe de ser bênção onde Deus colocou você para ser bênção. Quando nós nos mudamos para o Mato Grosso, em 2004, por conta da mudança de clima e muitas coisas que aconteceram, nosso filho, tínhamos apenas um filho, pegou uma enfermidade por conta de tudo isso, esse contexto de transição que a gente estava vivendo. Uma alergia começou, e essa alergia se transformou em bolhas enormes por todo o corpo da criança. E então uma bactéria se alojou naquele lugar onde aquela alergia, e isso foi espalhando para o corpo todo. O menino chorava de dia e de noite. E a gente chorava também. Não podia usar fralda, a gente passava o medicamento, a pomada, nada resolvia. E a gente orava, jejuava, orava e jejuava. Porque em tempos de batalha não há tempo de descanso. Porque em tempos de enfermidade, se o seu filho está doente, você consegue dormir? Ninguém consegue, irmão. Você fica em alerta o tempo todo. É um movimento, é um choro, é um suspiro diferente. Você está ligado, você acorda para ver o que está acontecendo. Porque em tempo de batalha não há tempo para descanso. Vigia, irmão. Diz aí para o teu irmão, vigia. Fala para ele, descansa, mas vigia. Nós lutamos hoje contra um inimigo, preste atenção. Sabe qual é o maior inimigo hoje? O maior inimigo hoje que está agindo de maneira terrível na terra chama-se distração. Você já parou para contar quanto tempo você fica no seu celular? Pastor, minha Bíblia está no celular. Ótimo. Quanto tempo você fica lendo a Bíblia no celular? Irmão, preste atenção. Pega o seu celular e abre o primeiro vídeo que aparece. Clica no primeiro store lá do seu Instagram. Você vê um. Você vê o outro. Esse é chato. Você passa até você encontrar um legal. E isso já passou 5, 10, 15, 20. Você fica de boa, 1 hora, tranquilo. Só olhando o que está acontecendo na vida dos outros. E alguns a gente até comenta, é ou não é? Fala a verdade. Outros a gente curte. Pô, que legal. Distração. Seu inimigo, vigia, irmão. Distração é o seu inimigo. Eu quero terminar, irmãos, para não me delongar ainda mais diante de tudo isso, dizendo para você que nós precisamos
nos manter vigilantes, alertas, mas também estrategicamente posicionados diante dessa batalha que muitas vezes nós mesmos acabamos por gerar, por conta da nossa falta de vigilância, por conta da nossa falta de fé, por conta de tudo isso que a gente deveria ter evitado e não evitou. Amém. Se você está em guerra, se você está passando por um momento difícil na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, Deus nos dá uma estratégia aqui no texto que nós lemos. E eu vou compartilhar com você em rápidas palavras. Primeira estratégia: nunca vença uma batalha sozinho. Só o Rambo conseguiu isso. E tem muita gente que nem o Rambo conhece. Mas se você procurar, você acha. E tem o Rambo 1, o Rambo 2, o Rambo 3, o Rambo... Acho que eu já perdi até as contas, não sei mais quantos Rambo tem. A única coisa que eu sei é que no final o Rambo vence. As grandes batalhas da vida são vencidas na comunhão, no juntar das forças, na unidade. Josué não venceu a batalha sozinho, Moisés não venceu essa batalha sozinho, mas ambos venceram essa batalha pelejando juntos. Sozinhos? Só os dois? Claro que não. Moisés disse: levanta homens capazes de guerrear, os convoca e vai para a batalha. Josué foi à frente desses homens para batalhar contra Amaleque e o seu grupo, e Moisés, juntamente com Arão e Hur, subiu ao monte, e lá do monte ele levantava suas mãos e intercedia pelo seu comandante de guerra, que lá no fronte de batalha estava, juntamente com os seus soldados. Meu irmão, essa batalha nós fazemos juntos e fazemos unindo forças físicas, materiais e espirituais. Porque houve tanto a intercessão de Moisés, que levantava o seu cajado, e cajado aqui simboliza a autoridade de Deus que estava sobre a vida desse líder chamado Moisés. Tanto é que quando seus braços estavam erguidos, o povo vencia. Quando ele se cansava e os seus braços baixavam, o povo perdia a batalha. Meus irmãos, há tanto nesta batalha, uma parte que você precisa fazer com as suas mãos, há também nesta batalha uma parte que você precisa fazer com os seus joelhos, porque tanto o espiritual quanto o físico, tanto a batalha no invisível quanto a batalha no visível precisam caminhar juntas. E essa batalha fazemos juntos, como igreja. Nem só o pastor consegue, nem só os presbíteros conseguem, porque nós somos uma igreja, e igreja não é uma pessoa, por mais que estão dizendo por aí. Pastor, hoje tem gente acreditando que ser igreja é ser uma pessoa que acredita em Deus. Igreja, meus irmãos, não é uma pessoa que acredita em Deus. Igreja é o corpo de Cristo. E você já viu o corpo com um membro só? O corpo é a configuração e a junção dos seus vários membros. Não há corpo de um membro só, irmão. A igreja de Cristo é o corpo de Cristo, porque ela se revela por meio dos muitos membros que tem, onde o cabeça é Cristo, mas cada um de nós exercemos uma função. Essa batalha que muitas vezes nós estamos travando contra o inimigo, contra os nossos inimigos, contra as nossas tentações, devemos fazer juntos, unindo o espiritual e o físico, unindo aquilo que eu posso resolver por meio do meu trabalho, mas jamais me esquecendo do que diz respeito daquilo que é espiritual. Juntos eles venceram a batalha. Quando Moisés estava com as mãos levantadas, ele segurava o bordão ou o cajado. O que isso significa? O cajado é o sinônimo da autoridade, é símbolo da autoridade. Foi com esse cajado que Moisés fez maravilhas na terra do Egito. Deus usou para assustar Faraó quando esse cajado se transformou numa serpente. Quando Moisés perguntou a Deus: Senhor,
Como é que eu vou lá em nome de quem? De repente Deus transformou esse cajado numa cobra, Moisés saiu correndo, e depois Deus disse para ele, pega pelo rabo, ele pegou, se transformou naquele cajado novamente. Foi com esse cajado que Moisés tocou a pedra aqui em Horebe e fez com que da pedra houvesse ali uma mina a jorrar água para saciar a sede de todo o povo. Há nesse cajado um simbolismo muito forte. Por isso, quando esse cajado era levantado ali, simbolizava que a mão do Senhor se estendia sobre o seu povo, que a autoridade espiritual estava sendo liberada para o povo que estava em guerra, em batalha, e por isso eles podiam vencer, por isso eles podiam avançar contra o inimigo, porque havia autoridade de Deus sobre a vida deles. Deixa eu declarar uma palavra sobre a sua vida, olhe para mim. Se você crê em Deus, se você entregou sua vida a Jesus, o Espírito Santo mora em você, e sobre a sua vida há autoridade. Você não carrega um cajado, mas você carrega algo muito maior do que isso. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. E há algo poderoso demais que faz a diferença no céu e na terra, que o inferno faz tremer, que é o nome de Jesus. Não há nome que seja maior do que o nome de Jesus, porque ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é o Senhor. Aleluia. Moisés vence a batalha porque teve ajuda do seu irmão Arão e do seu servo Ur. Eles seguravam os braços de Moisés, eles colocaram uma pedra para que Moisés se sentasse. Os braços de Moisés continuavam levantados porque havia apoio. Vou dizer novamente, os braços de Moisés continuavam levantados porque havia apoio. A minha pergunta a você nessa noite é: os seus braços se levantam por quem? Por quem você intercede? Segundo, quem é o teu apoio? Quem te sustenta nos momentos das suas lutas? Porque a igreja não é um lugar onde a gente, tipo Rambo, batalha sozinho. Não, igreja é um lugar onde a gente peleja junto. Estamos juntos. E a gente só vai vencer junto. E é por isso que o reino de Deus não tem a ver com quem chega primeiro. O reino de Deus tem a ver com chegarmos juntos. Maior alegria vai ser chegar no céu e te encontrar lá. Não ficou feliz, não? A minha outra alegria é que você me encontre lá. Amém? Então a gente se encontra lá. Amanhã? Oh! Uau! Eu escutei uns améns, pastor. Estamos em paz, amados, porque nós já morremos com Cristo e com Ele ressuscitaremos. Para terminar, queridos, olha só o que acontece no final desse texto. Aparece aqui uma expressão, Jeová Nissi, diga Jeová Nissi. Aleluia. Presbiteriano falando em línguas. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Bandeira, irmão, tem a ver com identidade, a identidade de um povo. Onde se estabelece uma bandeira, quando ela está tremulando, lá identifica que aquela terra tem dono, que aquele espaço foi tomado. Uma bandeira é colocada sobre a terra para identificar: não vem aqui não, porque essa terra tem limite. Existe alguém que possui este lugar não está aberto para qualquer um, esse lugar tem dono. E quando Moisés ali estabelece um altar e coloca um nome nesse altar de Jeová Nissi, ele está dizendo para todos que passarem por ali:
para lembrar a Josué e a todo o povo que aquele lugar agora tem dono, e o dono daquele lugar é o Senhor. O altar não tem a ver com Moisés, o altar não tem a ver com Josué, mas o altar tem a ver com aquele que dá vitória nas batalhas, aquele que se estabelece no meio das nossas guerras. Ele é o Senhor dos exércitos, que peleja por nós, que nos ajuda e que pela sua imensa graça nos dá vitória. O Senhor é a nossa bandeira. Aquele altar foi colocado ali para fazer lembrado de que naquele lugar há um Deus que age por meio do seu povo, que há um Deus que age na vida do seu povo, para trazer ao seu povo a vitória que o seu povo precisa. Que o Senhor te dê vitória, que o Senhor te dê paz, e você pare de arrumar confusão quando não precisa. Que no teu coração haja fé, não murmuração. Que no teu coração haja gratidão por aquilo que Deus já fez. Porque é a tua certeza de que esse Deus é vivo e que Ele ainda vai fazer coisas grandes. Porque Deus é grande, é maravilhoso, é poderoso. Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, confie em Deus e viva em paz. No meio das batalhas, não lute sozinho. Una forças com seus irmãos. Una o espiritual e una o que você pode fazer com as suas próprias mãos. Mas nunca se esqueça que toda batalha precisa ser batalhada com autoridade. E essa autoridade do cristão chama-se Jesus Cristo. É o nome dele que nos autoriza diante das nossas batalhas espirituais. E quando, meu irmão, chegar ao final dessa batalha, saiba de uma coisa: o Senhor é a nossa bandeira. Ele que estabelece a sua presença e o seu poder na terra. E nós usufruímos e declaramos: o Senhor é a nossa bandeira. O clarim que chama os crentes já soou. Jesus Cristo, nosso comandante, já está por vir. E o povo canta: glória, glória, aleluia. Deus te abençoe. Deus te fortaleça e Deus te dê a vitória. Seja crente, irmão. Confie em Deus.